Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Para a meditação nessa noite, Mateus 14, versículo 26, vamos ler até o 32. Glória a Deus. Que diz assim: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Amada igreja, para se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vendo aqui que verdadeiramente o nosso Deus trabalha. Por que eles estavam naquela situação ali? Aquilo ali aconteceu uma ordenança de Jesus, porque lá no versículo 22, e diz assim, logo no começo, ó, e logo ordenou Jesus que eles fossem para o meio do mar. Logo no versículo 22 já fala que os seus discípulos entrassem no barco lá e partissem, fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. Então, houve aqui uma ordenança de Jesus. Vamos pensar aqui primeiro. Houve uma ordenança do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, como foi difícil cada um de nós começar a ouvir Jesus falar. Muitas das vezes nós agimos por nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias vontades, mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós passamos a dar ouvido à voz de Jesus. Então, mas com o passar do tempo, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, porque enquanto nós tivermos a nossa vida terrena nesse corpo de humilhação, nós devemos seguir as coisas aqui, as leis daqui, mas primeiramente seguir as coisas de Deus, buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas espirituais, o mundo espiritual, ter cuidado com ele, que ele é perigoso. Então, amados, mas a partir do momento que Jesus assim, ordenou que eles fossem, eles praticamente eles falaram assim, vamos, ninguém fez nenhum questionamento. Nenhum fez questionamento. E ele está falando aqui, ó, vão adiante de mim para o outro lado. Vão adiante, vão na frente. Vocês vão na frente. É uma ordenança de Jesus Cristo. Irmãos, quantas vezes o Senhor está falando para você fazer aquilo, você faz aquilo, uma ordenança, faz aquilo ali que eu estou te falando. A pessoa, ela é resistente, porque ela acha que aquilo que ela vai fazer, ela vai perder. Ainda mais se for coisas materiais, que não levam nada para frente, não acrescenta nada na nossa vida. Mas muitas vezes as pessoas estão presas nas coisas materiais. Você daria um carro para a pessoa assim, à toa, uma pessoa que você não conhece? São coisas materiais. Às vezes a pessoa briga por causa de um pedaço de terra com o irmão, por causa de casa. Então, irmãos, isso tudo vai ficar aí. Mas e a vida eterna que o Senhor tem preparado para mim e para você? Ninguém quer perder, às vezes porque a pessoa passou lá e arranhou seu carro. Aí você quer brigar porque é uma coisa material que seu carro é caro. Aí você fala assim, eu vou gastar uns 2.000, aquele menino passou que achava de feno, eu vou matar ele. Por causa de riscou, você fica triste, você fica chateado? Fica, porque ele não precisava fazer aquilo. Você tem que ver como aquele menino foi criado.
O pai dele, a mãe dele tem Jesus? Ele tem Jesus? Ou aquele rapaz, aquele motoqueiro que passou correndo, esbarrou no seu carro, fugiu? Uma coisa eu falo, a gente fica chateado, mas nós temos que lembrar, quando a gente for tomar uma atitude contra essas pessoas, que nós somos o povo de Deus. Nós somos diferenciados. Isso está impedindo você de chamar a atenção de ninguém, mas tem aquela pessoa que vai e agride a pessoa, ou as pessoas com palavras, agora, e dá o recado, mas agredindo as pessoas, ferindo as pessoas com palavras ásperas, duras contra a pessoa. E tem o povo de Deus que pode falar a mesma coisa do outro jeito. Olha, você está fazendo errado, você fez aquilo, não é assim que faz. Então isso você pode dar o mesmo recado, mas de outro jeito, sem machucar a pessoa, e você vai colocar a pessoa no lugar dela. Talvez você está numa condição de chefe, ou de dono de uma empresa. Então Jesus ordena que eles passem para o outro lado, né? Eles entrassem no barco. Bom, nós lá atrás, nós decidimos entrar no barco da vida com o Senhor Jesus. Agora nós vamos andar para um lado e para o outro com Jesus. Jesus entra no barco. Só que Jesus não entra, mas entra no barco, eles entraram. E vai adiante. Irmãos, quantas vezes o Senhor já falou isso com nós? Mas eu vou sozinho? Irmão, a palavra fala que o Senhor, Ele é o socorro bem presente. Ele é onipresente. Então, nunca aqueles homens entrariam naquele barco sozinhos. Espiritualmente falando assim, ou fisicamente falando, eles entraram. Jesus ficou para trás, mas Jesus ficou fazendo alguma bagunça, Jesus ficou passeando, não. Jesus foi orar. Jesus foi orar. Versículo 23 diz assim: e despedido da multidão, quem estava conversando com a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Então, Jesus ordena que eles entrassem no barco, mas Jesus também estava, espiritualmente falando, no controle de tudo. E ali eles partiram. E ali logo veio ali um forte vento e começou as ondas a açoitar o barco violentamente. A ponto do barco até querer afundar. Eles estavam ali perdidos, não tinham o que fazer. Não tinha essas tecnologias avançadas de hoje, não. Ali qualquer coisa ali, o barco ia afundar mesmo. E ali não tinha nem como saber, não tinha que nadar, era muito que estava já lá no meio. Então, irmãos, às vezes nós entramos no barco e a gente pensa que está sozinho. Aí começa a vir os ventos fortes na vida, começa a aparecer as coisas, mas o que eu vou fazer? Você está com Jesus? Estou. Então você pode ter certeza, nós estamos seguros. O Senhor Jesus está de olho em tudo, em cada um de nós aqui. Está de olho na nossa casa, está de olho no Japão, está de olho na gente. Aonde tem uma pessoa clamando pelo seu nome, ali se faz presente. Que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então nós precisamos entender as coisas de Deus. Quando você se dispôs a andar com o Senhor Jesus, você se dispôs a verdadeiramente o quê? A ter, já na sua vida praticamente, consolidada a vida eterna, mas tem que estar com Jesus. Tem que ouvir Jesus, tem que obedecer Jesus. Às vezes nós queremos estar com Jesus, mas queremos continuar fazendo as nossas vontades. Então, você está entrando no barco. Esse barco hoje é o barco da nossa vida. Você vai para um lado, vai para o outro, mas Jesus está junto. Se vier uma tempestade, precisa esquentar a cabeça, você tem que se cuidar? Tem. Mas você tem que se proteger? Tem que procurar fazer isso. Mas se não tiver proteção nenhuma, a proteção de Deus está sobre a nossa vida, aleluia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Agora, as pessoas, se eu pular na frente de um carro, eu quero pular na frente do carro, o Senhor vai me salvar para isso? Não. Porque eu que tomei essa decisão de pular. Não tentará o Senhor seu Deus. Agora, se eu não quiser pular na frente do carro, e o carro talvez vá em cima do passeio para me atropelar em cima do passeio, o Senhor pode me tirar daquela situação? Pode, talvez nem naquela rua, não deixe eu passar naquele dia. Então, irmãos, as coisas de Deus, igual o pastor Daniel prega muito aqui, Deuteronômio 29, 29. As reveladas são para nós, as ocultas pertencem ao Senhor.
Aqui às vezes é preciso você passar por algo na sua vida para você ir lá para dentro do hospital. Porque talvez como o mensageiro da palavra, você não vai, você não tem tempo. Porque você trabalha, você faz isso, você faz aquilo. Você tem sua vida aqui, é verdade. Mas tem domingo, tem um sábado, tem um feriado. Você pode pegar a palavra de Deus e fazer uma visita no hospital. Pode fazer. Aí, irmãos, você não faz. Aí o Senhor falou assim, puxa vida, ele sabe tanto da minha palavra, ele lê tanto a palavra, mas eu preciso de usar ele, conforme o Senhor ensinou os discípulos 3 anos, para depois que quando ele saísse daqui, os discípulos ficassem pregando a palavra de Deus. Mas ele não vai. Mas eu já sei de uma forma dele ir lá. Eu quero usar ele lá naquele hospital. Aí parece uma cirurgia para você fazer lá. Mas na verdade, ele está no controle de tudo. Mas é para você falar para o médico, falar para a enfermeira, falar para as pessoas que estão naquele quarto onde você vai fazer a visita. Uma vez, eu questionei a Deus sobre o quanto que eu ficava com meu pai nos hospitais. E olha que eu tenho bastante irmãos. Eu falei, meu Deus, a maioria das vezes era eu. Agora inverteu, né? Porque era homem, né? Quando foi a minha mãe agora no final, a maioria das vezes quem ficava era minhas irmãs e as minhas sobrinhas. Então, mas naquela vez eu questionei, e Deus falou assim, seus outros irmãos, eles vão vir aqui, vão pregar a palavra? Eu falei, não vai não. E você? Eu ficava lá, ajudando meu pai, ajudava os outros, pregava a palavra, fiz isso, fiz aquilo, agora estou na igreja, e Jesus mudou a minha vida, e falando ali, e aí eu fui reparando verdadeiramente, que se não fosse meu pai internando assim várias vezes, ficava 3 meses sem internar, quando eu ia para lá. Foi assim até partir, isso foi quase 11 anos. Então, aí eu falo assim, verdadeiramente, se não fosse meu pai, não estaria aqui dentro não, do hospital passando noite, mais noite conversando, né, com aqueles acompanhantes também, 4, com 5, 6 pessoas. Então, irmão, Deus é estrategista, tem a forma de te usar. Talvez é que eu te usar da maneira mais simples, você com saúde, andando para um lado, andando para o outro, aí pregando. Mas às vezes você não entende isso, eu vou levar lá no hospital. Então é assim que Deus faz. Deus tem um jeito de te usar. Ele quer te usar porque você é vaso de honra do Senhor. Você é instrumento de valor do Senhor. Você é boca de Deus na sua casa. Você é boca de Deus no seu trabalho. As pessoas lá podem até não te falar, mas as pessoas sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando te vê. Porque o brilho do Espírito Santo está na sua face, aleluia. Você, né? Deus te carrega para cima e para baixo, e Ele está dentro de você. Assim, isso até parece meio complicado de explicar, né? O Senhor que nos carrega, mas está dentro de nós, e nós que andamos com Ele para cima e para baixo. Parece que a gente está carregando Ele, mas quem somos nós? Nós somos pequenininhos, é o Senhor que nos carrega para cima e para baixo. Ele que nos trouxe aqui. Não foi carro, não foi moto, não foi Uber, foi Deus que nos trouxe aqui através do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, versículo 26. Deixa no Mateus mesmo aí. Isso. E o discípulo vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, gritaram com medo. Irmãos, é preciso conhecer Jesus verdadeiramente. Não é só ver Jesus, é sentir a presença de Deus verdadeiramente, você conhecer aquela pessoa, né, que te enviou, foi Jesus, que estava com Jesus. Tudo bem que estava de noite, mas você conhece o seu pai de noite, talvez você não está vendo ele, literalmente, porque talvez tem pouca luz onde você está, ou seja, de noite, talvez num lugar mais escuro. Mas se ele falar com você, a voz dele, você fala assim, não, é meu pai, é meu pai. Porque você conhece, o pai conhece o filho conhece o pai, a voz, conhece literalmente. Você pode ver uma criança, um neném pequenininho, pode colocar várias mulheres, várias mães estiver amamentando. Ele, pelo cheiro da mãe dele, ele sabe qual que é a mãe dele. Ele vai procurar para mamar e vai procurar o seio da mãe dele. O neném, que não tem, praticamente, não conhece nada, mas a mãe dele ele conhece. Ele sabe quem que é a mãe dele. É uma coisa que só Deus explica. Então, irmãos, é preciso conhecer Jesus verdadeiramente.
Você conhece Jesus verdadeiramente? Eu conheço Jesus verdadeiramente? Nós falamos assim, conhecemos sim, mas nas horas difíceis, será que nós clamamos por Ele? Jesus, para entrar nessa investida, Jesus foi orar ao Pai primeiro, está escrito aí, no versículo 23, Jesus foi orar ao Pai, porque sabia que o seu discípulo estava passando dificuldade lá no meio do mar. Irmãos, é preciso conhecer e entender o que Jesus quer na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos falando que eu conheço, acredito, confio, mas porque está tudo bem. Quando vem uma prova, né, pastor Júnior? Quando vem uma prova, aí que você sabe que se você está firme ou não. Porque várias coisas o inimigo fica sussurrando no seu ouvido. O Espírito Santo falando com você, acalmando a tempestade. Eu estou no controle, eu sou o socorro bem presente, está ali. Mas o inimigo sussurrando, aí cadê seu Deus? Aí está indo na igreja à toa. Irmão, quem já passou por situação dessa aí, de madrugada, orando, e a pessoa quase, praticamente nas mãos de Deus lá no hospital? Todas as pessoas estão internadas em nós aqui, todas nós somos na mão de Deus. Mas essa situação que eu estou falando de UTI lá no hospital, que Deus já tirou da UTI, então a gente fala assim, será que vai dar certo? Então não é será não, porque tudo ali tem a vontade e o plano de Deus naquela vida e na nossa vida também. Às vezes é preciso a pessoa passar aquilo lá e nós passar aquilo do lado de fora também. Tudo isso é crescimento espiritual para nós, para a igreja. Então, amados, nós precisamos verdadeiramente conhecer Jesus. Não é só a história de Jesus, não. É conhecer Jesus, sentir a presença dele, sentir as mãos dele nos tocar, sentir ele passar um bálsamo sobre as nossas feridas. É preciso entender isso, que Jesus tem um toque diferente da mão do homem comum, do homem humano. Ele é Deus, aleluia, glória a Deus. Versículo 14 de ontem, glória a Deus. Isso aí tem que ser no passo a passo para a gente entender o mistério. Mateus 14, 27. Isso. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Opa, espera aí. Nós aqui conhecemos a voz do nosso pastor terreno aqui, do pastor Daniel. A luz está toda aqui apagada. Aí o pastor diz, ô chefão, só a vitória? Você já sabe que é ele. Você sabe que é ele, porque você conhece a voz do pastor Daniel. Você conhece a voz dos irmãos aqui, que está aqui, ó. Então, irmãos, falou isso ali, acabou o problema para eles? Não, Pedro ainda duvidou. Pedro duvidou. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, que está duvidando, ó, está duvidando, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, por isso que às vezes a gente perde a bênção. Ali tem uma dúvida, se és tu, então quer dizer, ali não está confiando, por isso que a gente perde a bênção. O Senhor que está falando com você, e você, será que Ele? É Ele, você está clamando, você está de joelho, e o Senhor está ali pronto para te abençoar, pronto para te ajudar, pronto para te dar a resposta que você está pedindo. Você já está te dando a resposta do que você fazer, e você, será que é Deus que está falando comigo ou eu que estou pensando isso? Porque nós temos que pedir a Deus esse discernimento, quando é nós que estamos pensando e quando é Deus que está falando com nós. Então, irmãos, ali há uma dúvida. Se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, ou por cima das águas, porque a minha aqui está sobre as águas. Então, irmãos, a gente vê ali, e essa falta ali, não tinha certeza, porque, por causa da escuridão, mas e a voz? Eles andavam com Jesus, para um lado e para o outro, e a voz, dava para conhecer? Outro dia eu preguei aqui exatamente isso, não era nem por roupa. Jesus não andava com roupa de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem uma roupa especial. Jesus, para ser identificado que era Jesus, o que Judas falou com o sacerdote? Aquele que ia beijar, porque a roupa deles era igual. Jesus não era destacado entre eles, eles andavam tudo igual. Jesus não mostrava que era o rei dos reis, não. Ele era o quê? Um homem comum, igual eu e você, mas com muita fé, cheio de Espírito Santo.
mas a roupa dele era igual a minha e a sua. Então, aquele que eu beijar, esse é Jesus, prendei-o, diz lá. Então, amados, versículo 29, para a gente acompanhar aí. E ele disse, vem. Jesus fala com ele, vem. Jesus já estava andando em cima das águas, num corpo igual o meu, igual ao seu. Já estava andando por cima das águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, ele andou sobre as águas como se fosse esse chão aqui, ó. Igual eu estou pisando aqui agora, aqui. Aqui ainda balança um pouquinho, porque é madeira, né? Mas aí embaixo aí andou como se fosse uma laje. Ele andou, mas focado em Jesus. Mas quando ele começa a observar o vento que estava do lado dele, aí ele começa a fazer assim, está ventando, aí começou a ver que ele estava verdadeiramente andando por cima, sobre as águas, em cima do mar, andando sobre o mar. Aí ele começou a afundar. Irmãos, praticamente aqui é que começa a pregação. Quantas vezes nós sabemos que nós temos Jesus na nossa vida, nós estamos cheios de Espírito Santo, mas quando vem os problemas, aí começa a vir a dúvida. Quando você vê, as provas estão doendo, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja no casamento, seja com o filho, seja com a filha, seja com o pai, seja com um irmão que mora na casa do fundo, que tem família que mora tem 5, 6 casas no terreno só, mora tudo junto ali. Então, irmãos, aí que você vai vendo a total dependência que nós temos do Senhor. E é ali que você tem que fazer diferença ali, na sua casa, exatamente porque você pode até não ser o melhor para eles, mas você tem que ser o melhor para Deus aí naquele lugar. Porque o Senhor transformou a nossa vida. Antes, o seu linguajar, do mundo era um linguajar agressivo. Às vezes você partia até para uma briga física com a pessoa, com o irmão, com a cunhada, com a sobrinha, brigava, falava. Não, hoje, verdadeiramente, houve transformação na nossa vida. Hoje você tem que fazer a diferença. O Senhor já nos fez por vaso de barro, para poder ser quebrado e ser lapidado todo instante de acordo com o que parecer o melhor para Ele, seja a vontade de Deus na nossa vida. Então nós temos que fazer diferença. Aonde há briga hoje na nossa casa, nós temos que ir lá e dar uma palavra de consolo e apaziguar aquilo. Nós temos que ir lá, não para colocar lenha na fogueira, mas para fazer diferente, acabar com aquela briga, pregando a palavra de Deus. Gente, não é assim que faz, é conversar, é chegar e fazer a diferença, mostrar que realmente você hoje é transformado. Você não é aquela pessoa mais do passado, aquela pessoa que vivia na derrota, aquela pessoa que vivia no fundo do lamaçal, e aquela pessoa que andando sem direção, procurando diversão, procurando satisfazer a vontade da carne. Porque o Senhor nos limpou, nos purificou com o seu sangue precioso, aleluia. E o povo aí fora ainda fala que a gente é bobo. Você está perdendo o seu tempo lá. Irmão, eles que não conhecem Jesus, até eles que estão lá fora, eles são abençoados por Deus, porque se eles estão respirando, se eles estão andando, porque pode agradecer a Deus, que é a vontade de Deus, eles estão andando lá fora, porque Deus o quê? Quer trazer eles aqui para dentro também, mas o coração deles talvez é de pedra, não aceita, mas porque eles precisam de Deus também. Então está dando oportunidade para essas pessoas, como deu para nós também lá no passado. Essas pessoas também estão tendo a sua oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Mas a gente sabe e precisamos entender que não é tão fácil assim. Como foi difícil o pastor Moisés entrar aqui dentro da igreja. Às vezes foi difícil para muitas pessoas que estão sentadas aí. Mas nós chegamos. Chegamos através das orações, de pessoas que oraram por nós, pessoas que já até partido oraram por nós. Nós vamos chegando devagarzinho, o Senhor foi lapidando a gente. Às vezes você tem que sofrer muito lá fora. Às vezes você tem que passar verdadeiramente por momentos difíceis lá fora, para você entender que hoje verdadeiramente você tem uma vida, e uma vida com abundância, porque o Senhor verdadeiramente tem nos ajudado. Hoje você sabe quem que te ajuda, hoje você sabe por que você está de pé. Se não fosse o Senhor Jesus, estou falando do pastor Moisés, que há muito tempo eu já teria partido.
há muito tempo. Então, amados, Pedro, então ele obedece à voz do Senhor e ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Mas quando ele vai tirando os olhos, o foco de Jesus, ele começa a afundar. Começa a afundar. Então, quando a gente começa a tirar os olhos do Senhor Jesus, a gente começa a afundar, a tropeçar, a entender certas coisas que fala assim, tudo aquilo for benéfico para você talvez não participar de cultos, para você não participar de um evento que está acontecendo, um seminário, vamos dizer, uma marcha para Jesus, que hoje em dia é bagunçado muito, não é aquelas marchas mais de antigamente, aí enfia um montão de gente, meio até para fazer bagunça, mas uma oração de madrugada, eu não vou levantar nessa friagem, vou fazer 3 horas da manhã, o pastor Daniel está com proposta, aí Deus está colocando um propósito no coração dele, a gente começar 3 horas da manhã, levantar todo dia 3 horas da manhã, não sei quantos dias que vai ser um mês, se vai ser 15 dias, para a gente estar orando. Mas tem gente que vai falar assim, eu vou fazer 6 horas da manhã. Ninguém é obrigado a nada, você pode fazer 6 horas da manhã, pode fazer meia-noite às 3, você pode fazer de 7 a meia. Irmãos, isso aí não importa, isso agora, 3 horas da manhã já é um sacrifício, porque 3 horas da manhã o seu sono está mais pesado. Então já é um sacrifício, então você levantar para fazer. É isso que o Senhor quer ver na gente, porque um sacrifício maior e muito mais difícil Ele fez, que foi morrer por nós que não somos merecedores de nada. Levou socos e pontapé, foi açoitado inocentemente. Ele era inocente, justo. O homem, até hoje, não padeceu nenhum justo igual a Jesus aqui nesse mundo. Então, amados, Pedro vai estar andando, caminhando com Jesus. Mas quando tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Quantos têm caído por aí? Pastores, reverendos, né? E pessoa com cargo na igreja, o cristão mesmo, de banco da igreja, ah não, hoje não vou não, está fazendo frio, mas vai em festa das nações, vai vários lugares, vários eventos que tem, a pessoa vai, na friagem, aquela friagem, mas está para lá, mas na igreja, mas a bênção ele quer. O abençoador, ele não quer não, ele programa o dia dele lá, mas a bênção do abençoador, que é Jesus, que ele quer todo dia. E ele necessita, e eu, você, necessitamos da bênção das mãos de Deus sobre a nossa vida todos os dias. Todos os dias. Mas o dia de adorar a Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus falar conosco, a gente não quer. Então, irmão, isso serve para todo mundo, para mim, serve para todo mundo. Tem dia que o corpo vai pedindo mesmo, cama, quer ficar encostado, está fazendo muito frio. Mas, quando você lembra daquilo que o Senhor Jesus fez, aquela morte horrível, morte de cruz, que era só assassino e bandido que entrava ali, que subia naquele monte chamado Caveira, ou Gólgota. Aí você fala assim, não, eu vou na igreja assim. Eu não estou sendo açoitado, eu não estou com coroa de espinho sobre a cabeça, eu não estou carregando cruz pesada nenhuma, eu vou na igreja assim, porque eu vou ouvir a voz de Deus, daquele que cuida de mim. Então é preciso fazer, irmãos. Às vezes dói. Nós temos irmãos que vêm de longe aí, aqui para o culto. Então por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos querendo falar de alguém, não, nós estamos alertando a igreja, isso serve para a minha família, serve para todo mundo. Por causa de quê? Nós, em nossa casa, nós cremos que serviremos ao Senhor, porque a gente tem pregado para isso. Todos nós aqui passamos por luta, por adversidades, passamos por problemas financeiros, passamos às vezes momentos de enfermidade na nossa casa, mas a nossa vida final não é aqui, a nossa morada final é no céu, é no reino de Deus, são nas mansões celestiais, aleluia. Nós estamos lutando para ir para lá, não é para ficar aqui não. E é passageiro e é rápido. Então, amados, Mateus 14:30. Olha lá. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Opa! Agora aquela pessoa igual você, às vezes está passando uma aprovação, talvez você está na adversidade, ou talvez você está passando por um problema muito grande. Então, às vezes você evitou lá,
ouvir a voz de Deus, orar de madrugada, mas agora você está em dificuldade. Agora você, Senhor, salva-me, salva-me. Aí você quer a salvação, salvar daquela situação. E o Senhor vem, e o Senhor está ali pronto, e Ele está ali e te ouve. Só que ali tem uma coisa, Ele pode te ajudar agora, pode ajudar amanhã de manhã, pode ajudar daqui a um mês, daqui a um ano. Você pode passar um ano sofrendo aquilo, porque você escolheu estar daquela forma, até chegar o momento de você falar, Senhor, salva-me. Então, amados, é isso que acontece quando a pessoa tira os olhos do Senhor. Quantos estão olhando para os problemas que tem aí? A pessoa está aqui, mas está pensando lá, e amanhã, como é que vai ser? Como é que vai ser lá diante do juiz? Como é que vai ser aquele medicamento? Como é que vai ser a resposta do meu tratamento? Como é que vai ser o efeito daquele remédio? Será que tem algum efeito colateral? Então, irmãos, nós temos que pensar que verdadeiramente nós estamos na casa de Deus. É na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, falando com Deus. Então a gente tem visto aí muitas pessoas tirando os olhos do Senhor Jesus. Quantos estão perdendo a sua fé por aí? Mas muita quantidade de gente, muita quantidade de pessoas tem tirado, perdido a sua fé, tirado os olhos do Senhor. Porque as igrejas não são mais igual antigamente, mas ela esquece que ela é a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja somos nós mesmos. Aqui é um lugar onde a gente encontra para ouvir a palavra de Deus coletivamente, buscar a Deus coletivamente, orar a Deus coletivamente, louvar o Senhor coletivamente. Então, aqui é onde a gente se reúne dentro de uma congregação para adorar o Senhor. Mas tem um momento também que a gente faz isso sozinho na nossa casa. É você e Deus, é relacionamento você e Deus. Então, amados, quantos estão tentando crucificar Jesus novamente por causa da provação que está enfrentando? Tem pessoa tentando crucificar o Senhor Jesus até hoje. Você vê que tem lugar, tem país aí que não aceita Jesus como único e suficiente Salvador até hoje. Até no dia de hoje, lá mesmo em Israel, tem uma parte lá que estão esperando Jesus, esperando o Messias chegar. O Messias já passou por lá, quase 2000 anos atrás. Hoje ele está lá ainda, na pessoa do Espírito Santo, mas está lá. E está aqui também, nos dias de hoje, aleluias. Irmãos, mas quando pedimos ajuda para Jesus, será que Ele nos atende? Mateus 14, 31 e 32. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, aleluia. Logo ele disse, Senhor, salva-me. E logo, estendendo a mão, segurou. Jesus não quis saber se Pedro perdeu a fé, se perdeu o foco. Jesus estendeu a mão e segurou. Assim que o Senhor tem feito conosco. Você está balançando, já vai caindo, o Senhor não, vem cá. Eu estou te colocando de pé novamente. Você toma cuidado agora, foca em mim. E para você não cair novamente. Mas se você, ele segura. E disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí ele dá o recado. E quando subiram para o barco, acalmou o vento, aleluia. Além de ele segurar a Pedro que estava afundando, ele traz ele para o barco e o vento acalma, aquieta-te. Então, irmãos, aí é uma passagem até muito bonita e muito dura, que ele dá uma resposta assim, por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas Jesus, além de segurar ele, quando ele traz ele para cima do barco, o vento acalma, salvando até os outros que não duvidaram, que estavam lá, os outros discípulos estavam dentro do barco. Então, irmãos, isso aí está mostrando para nós, quando o cabeça, pode ser o homem ou a mulher, que tem um controle na sua casa ali, quando se ele fracassar, a família dele tudo pode ser prejudicada. Ali, através da falta de fé de Pedro, que Deus vai lá, através do Senhor Jesus, que Jesus é o próprio Deus, levanta ele, põe ele no barco, o mar, a tempestade logo se acalmou, o mar se acalmou, e todos os outros foram salvos.
Porque Jesus põe ele no barco e entra no barco com eles. E quando Jesus está no barco, o quê? O mar tem que acalmar, o vento tem que passar, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem aqui de nós não tem uma prova para enfrentar? Quem aqui de nós não está passando por nenhum tipo de prova? Todos nós passamos por algum tipo de prova, algum momento. Conforme nós falamos aqui no começo, é financeiramente, espiritualmente. A gente passa por prova. Se for perguntar a cada um individualmente, que cada um vai relatar um assunto diferente. Cada um vai falar para nós um tipo de problema, mas problema tem. Se não tiver nenhum problema, está errado. Conforme muita gente fala aí, porque tem. Porque tem. Então, irmãos, nós vemos aí que verdadeiramente o Senhor, Ele é o socorro que está ali. Ele não olha, não tem mágoa, não tem rancor de ninguém. Você não estava me buscando, não vou te ajudar. Você não estava clamando por mim, eu não vou te ajudar. Mas quando Pedro falou assim, salva-me, ele veio, buscou. Então tirou ele. Assim o Senhor faz com nós. Lucas 11:34. Glória a Deus. A candeia do corpo é o olho. Nós estamos vendo aqui que Pedro estava olhando para onde? Para a tempestade, vento forte que estava sobre o mar. Ele começou a afundar. A cadeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, quer dizer, um olho bom, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Então, aqui está o segredo de muitas bênçãos perdidas ou de muita maldição que a pessoa entra. O olho. O olho. O que a gente está vendo por aí? O que está agradando a Deus aonde a gente está olhando? O que está desagradando a Deus? Então, irmão, nós temos que pensar nisso aí. Aqui, nós estamos vendo aqui que faz muita diferença, né, o olhar quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Porque às vezes, nesse mundo que a gente está aqui já, o mundo todo jasnou maligno. Então, aonde você olha aí, você vê algo que não... Deus está triste, desagrada a Deus aquilo ali. Mas você como cristão, você bate o olho e fala, aqui não convém, vou. Inclusive lá em Mateus mesmo, eu esqueci o versículo, mas você conhece essa passagem. Se o seu olho te fizer pecar, arranque. O que é isso? Vira para cá. Ali está ruim? Eu vou virar para cá. Agora, se você insistir em ficar ali, não tem nada a ver, não é eu que estou fazendo negócio, tem gente que faça isso, justifica. Não sou eu que estou fazendo, é a pessoa que está fazendo, eu vou olhar para ver que vai dar aquilo ali. Então, irmãos, ali você já está fora. Tem coisa que não serve para a gente, você já sai de uma vez. Isso é televisão, isso é celular, isso é internet, isso é Instagram. Clicou lá, já sai fora. Sai fora para você não pecar. Você passou, você não sabia o que está acontecendo, se está errado, tu clicou de novo, saiu fora. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a diferença quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Os nossos olhos podem nos afastar do Senhor. Através de armadilhas. Porque o seu olho começa a ver, se você ficar ali, você também começa a desejar. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser coisa material, pode ser coisa de pessoa física. Pode ser física. Então você começa a desejar, você vê um carro bonito, você fala assim, eu quero aquele carro. Seu olho vai, você vai, e vai pôr a mão naquele carro, né? Você fala assim, eu estou pondo a mão aqui que esse carro ainda vai ser meu. Né? Tudo bem, você pode falar isso, mas tem coisa que você não pode pôr a mão. Então, irmãos, aí é o olho. Ora a Deus, talvez aquele carro que você quer, talvez aquela casa, talvez aquele sítio, talvez aquilo pode ser a maldição da sua vida. Aí pode começar a vir um churrasco caçador naquele sítio, né? Aquele carro pode ver, você começar a ir para vários lugares e sair da presença de Deus, porque agora vou aproveitar meu carro. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Então, aquilo que for bom, que Deus sabe, que conhece o nosso coração, Ele vai colocar na nossa mão, se for a vontade dEle. Mas, se for a nossa destruição, Ele não vai, você pode orar dia e noite, Ele não vai colocar. Muitas pessoas que insistiram com Deus em receber aquela bênção, as pessoas saíram fora da presença de Deus. Por causa de carro, por causa de sítio, por causa de fazenda. Então, por causa de dinheiro. A pessoa ficou rica, abandonou Jesus. Ah, não preciso mais, então vai o dia que quer. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado nisso aí. Irmãos, porque muitas coisas da parte de Deus nós não vemos, porque é pela fé.
porque é pela fé. Eu creio que aqui dentro está cheio de gente aqui. Eu creio que o Senhor está passeando aqui no meio da igreja. Mas nós não estamos vendo Ele não, mas a gente sabe que Ele está aqui, nós temos certeza que Ele está aqui. Eu não, todos nós. Irmãos, 2 Coríntios 4,18. Vamos ver isso que nós falamos agora. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então tudo que a gente está vendo, a gente pode ficar atentando para isso aí não. Mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras. As que se não veem são eternas. Nós não conseguimos ver o Senhor Jesus, mas sentimos a presença dele, é eterno. Ele vive para todo sempre, aleluia. Nós não conseguimos ver o céu, mas nós sabemos que o céu é eterno. Então são coisas que a gente não vê. Agora carro acaba, fazenda acaba, saúde acaba, nós acabamos, saímos daqui, vamos para o nosso corpo aqui, vai, do pó de vez, do pó a gente vai retornar. Do pó a gente vai retornar. Então, irmão, as coisas que a gente vê, tem que ter cuidado. Não é tudo que você vê que não presta, tem coisa que você vê que é muito bonita, é saudável e é agradável aos olhos de Deus. Mas tem coisas que a gente verdadeiramente tem que desviar o olho daquilo que a gente está vendo. Até por causa da nossa vida espiritual mesmo, para a gente ficar firme na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Milagres, irmãos, estão acontecendo aqui agora. Aqui agora. Irmãos, tem muitas pessoas que estão com câncer. Presta atenção, um dia eu estava ouvindo uma pregação sobre isso aí. Tá, com câncer, aquilo nunca vai se manifestar, vai morrer sem saber, vai morrer com outra coisa, ou de idade mesmo, nunca vai saber que ela tinha aquele câncer, que Deus não deixou aquilo alastrar. Por causa de quê? Porque o milagre está acontecendo aqui agora. Você sabe quem tem no seu corpo, eu sei quem tem no meu corpo, eu não sei. Nós estamos aqui andando, nós estamos bem, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas a gente não sabe, então tem coisa que a gente nunca vai saber. Mas eu creio que o milagre está acontecendo aqui agora. Eu creio que Deus está falando com você, que toda hora Ele tem resposta para você naquilo que você está vivenciando, naquilo que você está passando. Toda hora Ele está falando com você através do Espírito Santo. Ó, espera no Senhor, tem jeito. Mas aquele juiz lá que vai julgar minha causa, aquele juiz, é difícil ele dar uma causa para o pobre, mas você não é pobre. A pessoa mais rica que tem aqui, andando aqui, é o povo de Deus aqui nesse mundo, aleluia. Somos nós, a nossa riqueza é Jesus Cristo, aleluia. E o nosso Jesus vai perder para aquele juiz humano? Não vai nunca. Aquele juiz iníquo não vai nunca. Porque Ele é o juiz dos juízes, é o rei dos reis, aleluia. Glória a Deus. Então, amado, nós não vemos, mas aqui nesse momento tem anjo subindo e descendo com respostas. Senhor, a irmã fulana de tal está pedindo isso, concede para ela. A irmã de tal está com dúvida nisso, fala para ela que eu estou no comando. A irmã fulana de tal está falando isso, fala com ela que eu já sei de tudo, já deu tudo certo, em nome de Jesus, aleluias. Fala com ela, acalmar o coração dela e descansar em mim. Fala para tirar da mão dela e põe o problema dela na minha mão que eu vou resolver. É assim que funciona o mundo espiritual. Então, irmão, quem já passou por essa luta aí de ficar aguardando, sabe o que eu estou falando. Seja problema na justiça, seja problema de saúde, sabe o que eu estou falando. Então, amados, os olhos que nunca fecham são os olhos de Deus. E esse não fecha. Nós fechamos nossos olhos para muitas coisas. Nós fechamos nossos olhos para dormir. Se bem que uma vez eu dormi com o olho aberto na estrada, ainda bem que Deus me acordou antes, que eu estava olhando para frente e eu estava dormindo praticamente. Olhando para frente, dirigindo, tá? Eu vim dirigindo, irmãos, lá daquela Regional Leste, até na ponte do Manuel Honório, sem ver sinal nenhum, quando a minha esposa estava internada na UTI. A minha cabeça estava lá no hospital, estava com o olho aberto, meu carro veio, eu parei no sinal na Rio Branco ali, Avenida Brasil com a Avenida Rio Branco, ali que eu parei no sinal. Ali tem mais trânsito, mas era no sábado de tarde, eu vim, se não tinha carro nenhum, e eu vim direto. Ali que eu fui ver que eu estava dirigindo. Minha cabeça estava lá no hospital, eu estava com o olho aberto,
Na minha cabeça não estava vendo nada na estrada. E o Senhor não deixou ninguém eu arranhar, ninguém me arranhar, nada aconteceu comigo. Eu falei, Deus está no controle mesmo. Ali eu comecei a ver que verdadeiramente Deus estava ouvindo, né, o meu clamor e vendo as minhas lágrimas de madrugada adentro. A Deus tremendo. Eu falo isso aqui, irmão, que ali que eu fui acordar, minha cabeça estava lá no hospital. Lá no hospital. Porque de madrugada eu já não dormia. Se acordasse para ir no banheiro, a cabeça já ia lá. Aí acabou, para você dormir de novo, não dormia. Na primeira semana eu emagreci, foi 9 quilos. Então, irmãos, eu sei o que Deus faz. Você também sabe. Você sabe o que Deus faz. Provérbios 15, 3. Nós dormimos, nossos olhos fecham, vamos ver Deus. Por quê? Deixa eu ver, não. Provérbios. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, olha só que Deus misericordioso, a bondade de Deus é extraordinária. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, glória a Deus. Nós estamos aqui buscando a presença de Deus, cantando, louvando, agradecendo a Deus, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, orando, e estamos felizes com o Senhor Jesus. Mas os olhos deles estão lá fora também, contemplando aquelas pessoas lá. Quem sabe, né, uma oração nossa chega lá no sobrinho, chega na sobrinha, na esposa, no marido, no tio, na tia, na avó, quem tem avó por aí, e a pessoa possa vir para cá. Os olhos estão lá nele também. Isso é para o lado bom, mas tem um outro lado. Isso também para Deus não ser injusto com ninguém no grande julgamento onde todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E também quando nós compareceremos na frente do grande juiz. Aí, não, Senhor, não, olha lá, foi sim, meus olhos te viram o tempo todo. O tempo todo eu te acompanhei. Teve pastor pregando para você, teve gente falando para você, você não viu ninguém. Então seu lugar é para a esquerda, é o lago de fogo e enxofre. Agora você não, seu lugar é para a direita. Você eu te conheço, você não te conheço, nunca te conheci. Aí a pessoa vai justificar, e vai falar, não, aqui não tem quem paga mais, quem paga menos, seu julgamento, sua sentença é o lago de fogo e enxofre. Agora você vai morar comigo aqui no céu, você vai morar aqui, vai ficar à direita, onde até sentado o seu irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo, aleluia, fica ali sentado à direita. Então, irmãos, ninguém vai falar com o Senhor que fez mais ou menos que o outro. Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas obras, aleluia. As nossas obras. Irmãos, então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos focar em Jesus, o nosso Salvador. Precisamos focar em Jesus, o nosso Salvador. Não importa, irmão, se está chovendo, se está doendo, é focar nele, porque nele tem resposta, ele é o caminho, ele é verdade e ele é vida. Então nós temos que focar nele, ele é tudo. Ele é tudo. Então temos que focar em Jesus Cristo. Não foca em pastor, não foca em missionário, em missionária, em apóstolo, é Jesus Cristo, foca nele. Está chorando, foca nele. Está sorrindo, foca nele. Então, o foco é Jesus Cristo. Outra coisa, precisamos praticar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos praticar a nossa fé. Hebreus 12, 2. Glória a Deus. Você vai meditando em casa e o Senhor vai te levando lá nos versículos, né? Olhando para Jesus, aí, focando, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus, aleluia. Então, desprezando a afronta, nem falando assim, você é filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo, a nós também, aqui zombando dele, ele desprezou isso aí e assentou-se à destra do trono de Deus, aleluia. Então nós, como servos de Deus, nós não temos que ficar preocupados com afronta, com zombaria, né, com a roda de escarnecedores. Nós temos que ficar ligados no Senhor, desprezar isso aí e ficar focado no Senhor Jesus, aleluia.
Isso aí vem da parte dos nossos amigos, vem da parte de vizinho, vem da parte de familiares nossos, sobre desprezar ali o nosso Senhor, mas vamos desprezar sim a afronta, esquecendo deles aí e focando em Jesus, que é a nossa resposta, é caminho, é solução, é vida eterna, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Precisamos desviar o olhar das distrações oferecidas pelo mundo. Tem muitas coisas, muitas distrações, né, que tem tirado a pessoa, o foco da pessoa, que é ficar fixo, com o olhar fixo em Jesus Cristo. Muitas distrações ainda estão se multiplicando na iniquidade. Por causa de quê? Para tirar o foco da igreja. A cada dia tem uma novidade aí fora aí, que você olha lá para ver o que está acontecendo, e você já fala assim, ó, aquilo ali não presta. Você não tem mais uma música mais direito, você não tem mais uma vestimenta direito. Vai olhando aí que eu estou falando, música, vestimenta, educação nos colégios. Vai olhando aí para ver como é que está o negócio. Que tudo agora pode, tudo é normal, não tem nada a ver, é modernidade. E com isso, nós estamos vendo aí que verdadeiramente nas igrejas estão ficando quem? Os escolhidos. A peneirada já começou, então os escolhidos estão aqui. Os escolhidos estão aqui. Tem alguns que são escolhidos, não estão aqui por algum motivo, ou trabalhando, ou doente, ou passando por isso ou aquilo, mas são escolhidos. Então, outro dia vão estar também. Mas tem muita gente que já bateu asa. Costuma dar tempo de voltar, costuma não voltar mais. O problema é esse. Outra coisa, precisamos buscar transformação todos os dias. Todos os dias precisamos buscar transformação. O Senhor está lapidando a gente todo dia, mas você tem que buscar essa transformação. Nem deixar só o Senhor se encostar, né, para ficar dormindo ali encostado, deixar o Senhor, só o Senhor trabalhar na sua vida. Você também tem que buscar isso, que você tem que querer essa transformação. Você tem que querer se lapidar. Senhor, me lapida meu coração. O meu coração está tão... Senhor, tira meu coração. Tira esse coração meu de pedra e coloca o coração de carne em mim. Desce na casa do oleiro que você precisar, desce lá para o Senhor te quebrar e te fazer de novo, porque tem coisa na nossa vida que é preciso assim, isso aqui eu preciso fazer de novo, porque eu não consigo. Falou isso comigo, eu já falo isso. Falou comigo, eu já falo isso. Então, quer dizer, eu não posso falar isso, não pode não. Então desce na casa do oleiro. Talvez você não consiga tirar aquele vício que você já tem, talvez de vingança, um coração talvez querendo assim, um coração que guarda mágoa. Você fala assim, não converso mais com a pessoa. Uma pessoa que não conversa mais com a outra, e a outra não é cristã não, mas você conhece Jesus. Essa pessoa que conhece Jesus, guardando rancor, guardando mágoa, vai entrar no céu? Não vai. Não vai. Então, irmãos, a Bíblia fala muito sobre isso aí. Muito sobre isso aí. Outra coisa, precisamos enfrentar as lutas, mas com esperança que nós vamos vencer, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, que a luta que nós estamos enfrentando, ela vai passar, porque Deus está no controle de tudo, aleluia. Tudo passa, que não passa é a palavra do Senhor, aleluia. Ela vai se cumprir na nossa vida. Então nós precisamos fazer isso aí. E outra coisa, precisamos ter comunhão com Deus, constantemente. Amar, busca a Deus todos os dias. Sim, estou falando de comunhão com Deus. Está junto, não importa se Deus está te chamando a atenção. Nessa área assim você está precisando. Naquela área lá também você está precisando. Sim, Senhor, me lapida aqui, me conserta, me quebra nessa área aí. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero verdadeiramente sentir a voz do Senhor, o Senhor me chamando, me alegrando, me fazendo ficar triste, porque eu preciso melhorar. Mas o Senhor sempre falando comigo. Eu quero essa comunhão com o Senhor. Toda vez que eu precisava chamar o Senhor está ali presente para me ajudar. Conforme Pedro chamou, Senhor, salva-me. Ele logo pegou ele, segurou ele e pôs para cima do barco, aleluia. Comunhão. Então precisa ter comunhão. Então, amados, estamos sendo lapidados a cada luta, a cada tempestade, a cada prova. Então, a todo instante, para irmos morar no céu, para termos uma vida eterna. Então o Senhor vai nos limpando, nos purificando com o seu sangue, para a gente, quando a gente chegar na porta, que é Jesus, lá na porta do céu, que é Jesus, nós entrarmos sem
tipo de interrogatório nenhum, você já vai direto para lá, porque você está preparado para entrar lá. Coração quebrantado, né? Conhecedor da palavra, você venceu aqui embaixo conforme Jesus venceu. Se o Senhor venceu, nós também somos mais do que vencedores, aleluia. Tem os problemas, o mundo já no maligno, e então o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas o Senhor veio para que a gente tenha uma vida e a tenha com abundância, aleluia. Então tem um inimigo atacando um lado, mas o Senhor nos abençoando do outro, aleluia. Por isso nós estamos aqui. Irmãos, nós precisamos estar focados na rocha. Na rocha. Uma rocha é rocha, é difícil, dependendo da rocha, ali mesmo, nem mexe, ainda mais essa aqui que é Jesus. Mateus 7:24. Glória a Deus. Não é o que eu estou falando, para você enfrentar as lutas. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, essa aqui que nós estamos pregando, a palavra de Deus, e as pratica, não é só escutar, não. Assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, não adianta nós edificar nossa casa na areia, ou quer dizer, você ser um crente, meio cristão, meio adorador. Então você tem que ser verdadeiro. A nossa casa tem que estar na rocha, não pode estar na areia. E essa rocha é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não conseguem firmar por causa de quê? Por causa das outras coisas que estão aqui no mundo, oferecendo a pessoa, as portas são largas para a pessoa entrar e sair da presença de Deus. O Senhor, nosso socorro, bem presente, e Ele não vai chegar aqui não, Ele já está aqui, porque Ele é bem presente. Vai chegar quem está fora, mas como Ele é bem presente, Ele já está aqui dentro. Quando nós chegamos aqui, Ele já estava aqui dentro. Aleluia. Ele vem na frente, limpando os dados inflamados que possa atingir nossa mente e nosso coração. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, agora muitas pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Ela até sabe, aquilo ali é bênção, porque tem uma pessoa, só dela falar, eu sinto que Deus está com ela. Mas eu não consegue, sabe por causa de quê? Por causa da dureza do vosso coração. Coração duro. Irmão, tem gente que ela não vai para o céu, mas de jeito nenhum, que ela não consegue ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus machuca ela. Está toda errada. Conforme machucava a gente lá atrás, a gente também falava assim, eu não consigo ficar na igreja nesse jeito, glória, aleluia. Eu não consigo isso, não. Meu negócio é pagode, meu negócio é samba, meu negócio é discoteca, meu negócio é funk. Isso aí não dá para mim. Mas quando está afundando igual Pedro, Senhor, salva-me. E ele vem e pega a pessoa, aleluia. Muitos reconhecem e ficam aqui junto com Jesus, mas muito depois que passa a tempestade, volta de novo a fazer a mesma coisa. Aí, se fosse o nosso irmão lá do passado, né, que era João Batista, hipócritas, e falaram isso aí, hipócritas, chamava na hora, mas Deus está trabalhando. Seja o coração mais duro que for, Deus não desiste, está trabalhando. Está trabalhando naquela pessoa, às vezes tem plano naquela vida que a pessoa pode internar aquela pessoa, ela pode passar um problema financeiro, tem várias formas de Deus atingir ela e a estratégia de Deus para conseguir aquela alma, aleluia. Irmãos, na rocha tem água da vida, que é Jesus, pois ela representa literalmente Jesus, a rocha. Literalmente, representa Jesus. Às vezes você está numa fonte, numa nascente de águas amargas, mas quando você clama a Deus, aquelas águas ficam doces, conforme aconteceu com Moisés e o povo de Deus, que estava ali, encontraram água, mas eram águas amargas, não podia beber. Moisés vai e clama a Deus, aí ele tem uma árvore, ela pega um galho daquela árvore e lança sobre as águas, lançou aquele galho daquela árvore sobre as águas, e as águas se tornaram doces, logo puderam beber, aleluia. É você clamar a Deus, é o segredo da igreja, é clamar ao Senhor, é buscar no Senhor, é confiar no Senhor, é acreditar que já deu certo, não vai dar certo, não, que já deu certo em nome de Jesus.
É aceitar as provações, sabendo que as provações do nosso irmão no passado também sofreram, passaram por elas, eles conseguiram e estão hoje na glória com o Senhor, aleluia. Todos os profetas, praticamente todos, só um que morreu de morte natural, o restante tudo teve mortes horripilantes, horríveis, transpassados por lança, esfolado, crucificado de cabeça para baixo, e vai por aí afora. Mas João, Deus tinha um plano dele, o quê? Escrever o Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Então ele morreu de morte natural, já de idade, mas os outros morreram cedo. Até para mostrar para nós, nos dias de hoje, que hoje esses pregadores lá, os discípulos, somos nós, para mostrar que não é fácil ter uma vida aqui com Jesus, mas vai ser muito importante e maravilhoso, vai valer a pena quando a gente estiver morando na glória com o Senhor, aleluia. Que aqui é passageira, temporal, mas lá não, lá é eterna, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, dureza do coração do homem. O povo de Deus, que viram ali 10 pragas que o Senhor mandou sobre o Egito, quando ele tira o povo de lá, que põe no deserto, 40 anos com o coração duro, e eles que foram tirados do deserto, morreram, do Egito, morreram no deserto, só entraram na terra prometida de 20 anos para baixo, que nasceram lá no deserto e foram entrados na terra prometida, e mais Josué e Caleb, que estavam conduzindo o povo depois de Moisés. Então, amados, nós temos que ser perseverantes, precisamos dar ouvido à voz de Deus. Então aqui, já estão encerrando a mensagem, precisamos dar ouvido à voz de Deus. Lá eles deram ouvido à voz de Deus, no comecinho da mensagem, que o Senhor ordenou que eles entrassem no barco e fossem adiante. Então quando o Senhor falar para você entrar no barco, você entra. Se vier tempestade, ele está ali. Se vier vento forte, ele está ali. Se tiver batalha, ele está ali. Então foi isso que o Senhor quis mostrar para eles. Vocês podem ir que eu estou com vocês. Tanto é quando veio o vento forte, ele chegou andando em cima das águas, sobre as águas. Ele é poderoso e fiel para chegar até a sua casa a qualquer momento. Na sua luta, para enxugar suas lágrimas, para passar um bálsamo suave sobre a suas feridas, que são mais de uma, mas que ele vem. Mesmo às vezes, você tendo tropeçado na sua vida espiritual, se você falar, Senhor, socorro, se ele ouvir essa palavra, ele vem, te segura e te coloca de pé novamente. Ele pegou Pedro e colocou Pedro em cima do barco. E hoje cada um de nós aqui, pastor Júnior, nós estamos no barco. E o nosso capitão é o Senhor Jesus, aleluia. E ele está aqui, aleluia, nos abençoando, transformando, curando enfermidade, curando problema de coração, de câncer, caroços, e vai por aí afora. Transformando a nossa família, nos alimentando espiritualmente com a sua palavra, porque a palavra de Deus também é remédio, aleluia. E nós estamos aqui. E nós temos que estar preparados, não só para estar aqui na presença de Deus, mas também para a nossa partida. Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. O Senhor ordenou, você vai. O Senhor falou, você faz. O Senhor falou, fica, você fica. O Senhor falou, você vai, você vai. O Senhor falou, se você pega, você pega. O Senhor falou, não pega, você não pega. Isso é ser obediente à voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente passando aperto aí porque foi fazer aquilo que não tinha condição e não podia fazer. Já tinha orado a Deus, Deus falou, não faz. Ele foi e fez. Né? Então, aí está passando por dificuldades. Hoje em dia, quem procurou isso? Ele mesmo. O nosso Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, irmãos, Deus ele não causa problema para ninguém. A pessoa que procura os problemas. E às vezes com as suas próprias mãos ou com o seu próprio olho, o olhar. O olhar faz muita coisa, faz uma diferença muito grande, irmão. Muito grande. Entendeu? Então, a gente que tem ministério ainda é pior ainda. O pastor Júnior sabe o que eu estou falando. Você está na rua, a pessoa te cumprimenta. Às vezes, um dia me cumprimentou, falou assim, bom dia. Aí eu falei assim, eu vou dar a paz. Porque se você não dá a paz também, a pessoa fala assim, será que eles são da bênção?
Porque talvez é muita coisa, você não sabe se é pessoa do comércio, você não sabe se é um conhecido, aí eu já saio dando paz para todo mundo. Pô, paz seja com você, porque senão a pessoa fala que você só dá bênção, você não dá paz para ela. Ué, será que ele só dá bênção e não me deu paz? E outra coisa que eu evito muito, às vezes passa assim, às vezes uma conhecida, vem assim lá de infância, que eu conheço o marido, conheço o filho, fala assim, opa, tudo bom, não sei o que, tudo bom. Aí eu falo assim, mas quem? Às vezes eu falo assim, eu acho que eu conheço, da onde que eu conheço ela? Eu aqui, até fazer isso aqui para ver quem que é, para me perguntar, de onde que eu te conheço mesmo? Nem isso assim eu não faço. Nem isso assim eu não faço. Por causa de quê? Você é observado o tempo todo. O tempo todo. Aí se você fizesse para perguntar, a pessoa já vai achar que você está olhando para a pessoa que passou. Então eu tenho esse cuidado aí. Eu tenho medo disso, irmão, porque você é o último a saber. O último a saber. Então você quer perguntar, de onde que eu te conheço? Um dia eu conversei por 10 minutos com uma pessoa e eu conversando depois, ela falou assim, você me conhece mesmo? Eu falei assim, não sei se você não é da igreja, não, então agora vai ser. Então, e continuei conversando. Achei que era uma pessoa da igreja lá do bairro Francisco Bernardino. E não era. Mas eu falei assim, mas tá bom, nós estou falando da palavra de Deus, não tá bom. Bom, mas é que eu estou falando, porque é muita gente. Eu conheço gente de vários segmentos aí, colega de comércio, de Conselho Municipal de Saúde, de vários lugares, várias denominações. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós poderosamente, irmão. Que a gente possa sempre dar ouvido à voz do Senhor. O Espírito Santo está sempre nos falando, sempre nos mostrando, dando discernimento. Se você não tiver sabedoria, peça a Deus, e Deus sempre vai te mostrar, te dar a resposta, vai te mostrar o caminho a seguir. Amém?